Ok, muito boa noite, caro amigo telespectador da sua TV Diário do Sertão. Eu sou Caliel Conrado e comando a partir de agora o seu programa Interview, que é o programa que você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida de algumas personalidades, não só de Cajazeiras, como também de toda a nossa região. E hoje vamos conversar com José Lafayette Pires Benevides Gadelha, ele que vai completar 22 anos agora no próximo sábado e é vereador na cidade de Souza. Lafayette, muito boa noite, é um prazer imenso recebê-lo aqui no programa Interview da TV Diário do Sertão. Boa noite, Conrado, boa noite a todos os internautas do Diário do Sertão, a todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a iniciativa do site Diário do Sertão, que é extremamente visitado, não só em Cajazeiras, mas em toda a região. A gente pode ver isso lá em Souza, o quanto as pessoas acessam o diário e vem com iniciativas vanguardistas no campo da comunicação. Eu estava falando com o Peterson agora, lá em Souza as pessoas mais que elogiam essa iniciativa pioneira que o Diário do Sertão vem fazendo de transformar a televisão também em um veículo dentro da internet. Lafayette, nesse primeiro instante, o primeiro bloco, a gente gosta de fazer uma retrospectiva de cada entrevistado nosso. Vamos voltar no tempo? Sim. Lafayette é filho natural de? Na verdade, eu nasci em Campina Grande, mas só nasci. Eu mesmo me considero um souzense de coração. Morei muito tempo em João Pessoa, parte de minha infância, parte da infância em Souza, mas parte da infância em João Pessoa, quando meu pai, por problemas pessoais, teve que ir para João Pessoa, junto com minha mãe. E depois desse período, eu voltei novamente para Souza para estudar na cidade. Estudei no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora e terminei meu ensino médio aí em João Pessoa. Lá iniciei minha vida pública como presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Marista Pio X. E morei ainda no início da faculdade no Unip. Iniciei meu curso de Direito lá no Unip em João Pessoa. E depois do falecimento de meu pai, que veio 4 anos depois do falecimento de minha mãe, eu voltei para Souza e estou aqui agora. Teve a campanha ano passado, venci, graças a Deus, as eleições. Estou também continuando meu curso, prosseguindo na batalha do meu curso na Universidade Federal de Campina Grande. Quando eu consegui minha transferência, quando decidi vir para Souza de vez, e é isso. Muito bem. Claro, você é filho do ex-prefeito de Souza, hoje em memória, Salomão Gadelha, que também era formado em Direito, não é isso? Isso. Aí foi uma influência do seu pai que lhe incentivou a buscar o curso de Direito, ou você tinha outra paixão? Não, era engraçado. Quando eu era pequeno, na minha infância, eu queria fazer jornalismo. É engraçado, e até hoje eu gosto muito dessa área de imprensa e tudo mais. Mas, à medida que eu fui crescendo e tal, e logicamente vendo os passos de meu pai, que talvez assim nem tenha tanto advogado, não tenha exercido tanto o direito como operador do direito, ele foi para o campo da política e não exerceu concretamente a advocacia de uma forma sequenciada. Mas eu gostava muito da área de humanas, então nunca me interessei muito por matemática, física, química, biologia, essas coisas, nunca foi minha área. Eu sempre gostei mesmo de ler, da parte de humanas. Sempre gostei de assistir filme, de viajar, de conhecer as coisas. Essa parte da área de saúde, da área de exatas, nunca foi minha praia. Nunca fui muito bom de fazer conta, nem também de ver sangue. Então, eu escolhi o curso de Direito, logicamente também influenciado por minha mãe também, que é advogada, que era advogada. Minha irmã também já cursava Direito, já me contava, já conversava sobre as coisas do curso, enfim. Dizia que eu tinha um certo feeling para a área. E aí foi por conta disso. Assim, talvez eu nem exerça a profissão para o restante da minha vida, a profissão advocatícia, digamos assim. Mas é um curso que me encanta, é um curso que eu gosto. Eu acho que a coisa que eu mais gosto do direito é da gente procurar exercer a verdadeira justiça, de fazer com que as leis se tornem a real justiça da população, de fazer com que do nosso ordenamento jurídico a gente possa ver a justiça brotar.
Isso é que é o mais bacana do direito. Salomão Gadelha, político nato, né, um exímio orador, ele vivia no corre-corre do mundo político, aquela história toda, e em algum momento ele ficou ausente da vida de Lafayette? Não, ausente não. É lógico que quando ele foi prefeito de Souza, e isso foi durante 6, 7 anos, ele tinha uma vida muito atribulada e muito cheia de problemas, cheia de coisa para resolver. Imagina administrar uma cidade com mais de 60 mil habitantes na época, hoje Souza já beira 70 mil. Então era muito complicado. Realmente foi um período da vida em que eu, não digamos assim, me afastei, mas que pela problemática, e nessa época, parte do período em que meu pai foi prefeito, eu morava em João Pessoa. Então, logicamente que às vezes eu sentia ele um pouco distante, sentia minha mãe um pouco distante. Afetivamente, jamais. Às vezes, fisicamente, a gente não se encontrava tanto, os nossos horários não se batiam. Mas a vida inteira foi um pai muito presente, principalmente recentemente, pouco antes dele morrer. Nunca meu pai foi tão presente comigo como há 2, 3 anos atrás. A gente estava muito junto, estava muito amigo, tocando projetos juntos, pensando em tocar projetos juntos. Essa questão política, que eu já estava entrando na política partidária, pensando em me filiar a algum partido, enfim. Então, Nesse período você já pensava, já vislumbrava futuramente concorrer a algum cargo público, já que você é de uma família praticamente tradicional dentro do campo político em Souza? É inevitável, né? Como você disse, talvez meu pai tenha me influenciado muito mais para o lado da política do que para o campo do direito. Isso é inevitável. E minha mãe também era uma política nata, embora nunca tenha concorrido a cargo público, mas ela sempre atuou ao lado de meu pai, nas campanhas e no exercício do mandato. Ela foi secretária de saúde durante praticamente todo o governo de meu pai. Então, eu recebi uma influência de casa e genética muito grande. Meus tios todos são envolvidos em política, minha família toda. O meu tataravô foi um dos primeiros prefeitos de Souza, o capitão Manuel Gadelha, em 1906. Então, eu recebo uma herança genética muito forte de minha família. É lógico que eu tenho peculiaridades próprias, características próprias, mas é inegável e inenarrável a influência da minha família que eu sofro, sim, inevitavelmente. Não só dos meus pais, mas de toda uma carga genética que vem junto. Salomão Gadelha, em memória, era... Por que Lafayette não seguiu também o caminho do pai? Não, vamos filiar ao PMDB. Aí você acabou se filiando ao PT. Me parece que sua mãe era do PT, não era filiada ao PT? Minha mãe era filiada ao PT. Teria sido ela a grande influência para você seguir o PT? Também. Em parte. Eu tenho, desde de adolescente, que eu tenho uma visão muito mais esquerdista do ponto de vista político. E minha mãe também, logicamente. Talvez até influenciado por ela e pela proximidade, pelos ensinamentos dela, pelas as coisas que ela fazia, que eu via ela fazendo na cidade, que era muito mais uma prática e um comportamento esquerdista. E isso foi muito importante para a minha formação política. Mas o PT é exatamente por conta disso, pela minha identidade ideológica. Desde quando eu era adolescente, eu admirava o presidente Lula e admirava a forma de se fazer política que o Partido dos Trabalhadores fazia e conduzia. Depois aí eu já era mais velho, quando vi o presidente Lula governar o país e mudar a cara desse país, fazer com que mais de 15 milhões de empregos fossem gerados, ao passo que existia um programa de transferência de renda e de aumento do poder de compra, que muitos querem transformar isso num assistencialismo, enfim. E você tinha isso aliado à geração de emprego e renda. Então isso foi fantástico para o crescimento do país. E também aliada a isso, essa política que muitos dizem assistencialista, aliada a essa geração de emprego e renda, nós tínhamos um investimento muito forte, principalmente na educação superior. Nós tivemos a educação superior e técnica. Nós ainda não avançamos tanto na educação básica e fundamental, mas nós tivemos um avanço muito grande nas escolas técnicas e nas nossas universidades. Então, por conta de toda essa mudança, de toda essa metamorfose que o país sofreu, me influenciou também bastante. E a influência de minha mãe também foi muito pesada, porque ela foi filiada do PT, ela se filiou ao PT, ela era uma petista de espírito, de alma, mas ela foi filiada ao PT muito pouco antes dela falecer. Então isso deixou como se fosse uma coisa assim
como se fosse um dever meu de prosseguir essa história dela dentro do Partido dos Trabalhadores. Então, é por isso. Aconteceu, infelizmente, o trágico acidente que vitimou Salomão Gadelha. Você praticamente, né, como o filho mais velho, acredito? Não, eu sou o terceiro de 4 filhos. De 4 filhos. Nós somos 4. Mirela, que é do primeiro casamento de meu pai, com a escritora Marília Arnaud, que inclusive recentemente lançou um romance dela na cidade de Souza. E depois, Mirela, que é médica, mora em Recife, já tem 2 sobrinhas, inclusive eu estou voltando de Recife hoje, visitando minhas sobrinhas lá em Recife, na capital de Pernambuco. Depois veio Miriam, já no casamento de meu pai com minha mãe. Miriam tem 1 ano e meio de diferença em relação à minha idade. E depois eu nasci em 91, 8 anos depois nasceu Maria Alice, a pequena, aquela mesmo que discursava nos tamboretes na campanha de 2010 de meu pai, enfim, as pessoas conhecem ela. Então nós somos 4, eu sou o terceiro desses 4. Mediante o falecimento do seu pai, você acabou assumindo essa responsabilidade, inclusive de ingressar no campo político, dar continuidade ou tentar dar continuidade ao seu trabalho como político. Você sentiu essa obrigação? Não, obrigação não. Eu acho que era um momento muito complicado que eu vivia na minha vida, muito angustiante. Imagina você, aos 19 anos, perder pai e mãe num intervalo de 4 anos. Então eu não senti obrigação de nada. Eu senti a obrigação do que eu desejasse fazer, do que a minha vontade, de onde a vida me levasse. Eu estava tão desnorteado de um jeito que... Porque eu havia perdido tudo que eu tinha na minha vida. Porque até os 19 anos, o que você constrói mentalmente, psicologicamente, na sua formação moral, tudo isso advém de seus pais. Então, aos 19 anos, as coisas mais importantes e mais preciosas que eu tenho na minha vida... Você perdeu o referencial. Exatamente. Eu perdi aquilo que eu tinha de mais importante, sabe? Quando meu pai faleceu, logo no momento que eu recebi a notícia, eu não tinha noção de como é que eu ia viver. Porque tudo que eu resolvia era com meu pai. Se eu tinha uma coisa para fazer, por mínima que fosse, eu tinha que ligar para meu pai, eu tinha que tocar o telefone para ele para perguntar como é que eu devia me portar, como é que devia ser meu comportamento. Então, foi um negócio muito complicado. Então, eu confesso a você que eu não tinha obrigação, mas eu sempre tive vontade eu sempre fui um ser humano político, sempre tive vontade, sempre fui muito ligado a essas coisas. Então, no momento que meu pai faleceu, não é que eu senti a obrigação, é que eu vi a lacuna dele, o vazio que ele tinha deixado, do ponto de vista familiar e, logicamente, também do ponto de vista político. E eu decidi continuar essa missão que eles iniciaram, que meus pais iniciaram em Souza, de tentar transformar a sociedade um pouco mais justa, um pouco mais equânime, igual para todos, enfim. Essa é a missão que eles tinham e que eu tenho a intenção de dar prosseguimento. Muito bem, estamos conversando hoje com o vereador da cidade de Souza, Lafayette Gadelha. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, daqui a pouco voltamos conversando sobre política souzense. Uma internet rápida faz toda a diferença. Descubra o que há de melhor em qualidade. Atualnet, provedor de internet banda larga de verdade. Planos a partir de R$ 29,00. Internet limitada para você. E o melhor, 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Venha para a Atualnet. Ligue 0800 724 4338 ou 3531 4338. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Atenção! Se prepare para a chuva de ofertas do Lojão Rio do Peixe. É a chuva de preços baixos em móveis, eletros, colchões e celulares. Escuta aí! Cama Box Casal Superbox, 1,38 m de largura, 12 de R$ 29,90. Armário para cozinha Vega, 12 de R$ 19,90. Kit de antena parabólica mais receptor Century, 12 de R$ 29,90. Corra agora pro Lojão Rio do Peixe que essa chuva passa logo logo. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar seus sonhos. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins
a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo o meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo. Deixo o meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele, cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado: nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Campeonato Paraibano é na TV Diário do Sertão. Oferecimento: Transportes Marajó, fazemos acontecer. Lojão Rio do Peixe, móveis e eletrodomésticos. Central Lab, laboratório clínico. RM Autos Multimarcas. Os jogos do Atlético de Cajazeiras e do Souza Esporte Clube estão aqui. TV Diário do Sertão, a nossa TV online. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Muito bem, de volta com o seu programa Interviu pela sua TV Diário do Sertão, conversando hoje com o vereador da bancada de situação de Souza, Lafayette Gadelha. Mas antes de voltarmos com o nosso bate-papo, vamos dar um pulo rapidinho a João Pessoa com Salles Fernandes, que traz informações da capital e dos bastidores da política. Boa noite, Salles. Aqui estamos mantendo contato com o Salles Fernandes, que é o nosso informante em João Pessoa. Ele que é o homem mais bem informado da Assembleia Legislativa e também é o homem que está por dentro dos bastidores políticos da capital João Pessoa. Infelizmente, as operadoras de celular aqui no Sertão estão dando muito trabalho. E vamos tentar manter contato aí com o Salles, já que as operadoras não ajudam muito. Enquanto isso, enquanto a nossa equipe técnica reajusta aí, vamos voltar aqui a conversar. Tá certo, equipe? Muito bem, então vamos com Salles Fernandes. Salles Fernandes, direto de João Pessoa. Nada ainda? Restabeleça aí. As operadoras celular aqui na Paraíba é terrível. Não sei se lá em Souza também está passando por esse mesmo problema. Eu vi esses dias você dando um carão na Energisa, agora está dando um carão nas operadoras. É horrível a situação. Tomara que elas escutem. Tomara. Lafayette, você foi eleito com quase 3 mil votos, não foi isso? 2.833. Foi a maior votação do Souza? Foi, graças a Deus. Do que se deve isso? Ser jovem, ser filho de Salomão Gadelha? Existe uma fórmula para ingressar, para ser um principiante, né, na vida política e conseguir uma votação tão expressiva como essa? Eu acho, Conrado, que é uma pergunta meio difícil você perguntar para mim, porque eu fui exatamente o alvo desse despejo todo de votos. Mas talvez essa pergunta fosse melhor direcionada para os 2.833 companheiros e companheiras que depositaram essa confiança em mim. Mas eu acho que é um misto de tudo, sabe? Mas eu digo que a grande parte do que eu devo em relação a essa minha votação, eu devo aos meus pais. Sem a figura deles, sem a presença deles, mesmo que espiritual, na minha campanha, eu não teria vencido as eleições. Talvez eu não teria vencido as eleições ou talvez eu não tivesse uma votação tão expressiva. Eu não só dedico, como eu tenho dito desde que venci as eleições, eu não só dedico esses 2.833 votos aos meus pais, como eu também responsabilizo a eles essa grande votação. É lógico que existem fatores subsidiários, como a questão da juventude, as pessoas têm uma esperança muito grande em mim, porque ainda não tem eu não tenho nenhuma mancha na minha vida pública, nem pretendo ter, embora isso não seja nenhum fato extraordinário para mim, no meu juízo de valor. Você ser limpo na política, para mim não é nada demais, é simplesmente obrigação do político. Mas nos dias de hoje, em que a indecência está predominando, em que a impunidade, essas coisas todas de corrupção estão sendo levadas tão na normalidade, no campo da normalidade, no esteio da normalidade, isso é um ponto positivo.
Então, talvez por conta dessa minha juventude, enfim, eu acho que eu alio essas duas coisas. A grande parte da minha vitória se deve ao fato de eu continuar uma missão iniciada e encetada pelos meus pais. E essa carga, esse fator espiritual da presença deles era impressionante. Quando eu chegava numa casa, as pessoas diziam, não, eu vou votar em você porque eu achei O Souza tem um carinho imenso pro Salomão, né? eu achei a administração do seu pai extraordinária. Eu vou votar em você porque sua mãe me deu aquela cirurgia. Eu vou votar em você porque seus pais representam muito para mim. Então isso era uma coisa massificada, isso era uma coisa muito... Isso existia em todos os recantos da cidade, sabe? Eu fiquei muito comovido com isso, muito emocionado. Eu achava muito difícil, Conrado, participar de uma campanha eleitoral sem a presença de meus pais. Havia participado mesmo que distante de outras campanhas e sempre com eles, no comando, ou candidato, ou meu pai candidato ou não, mas os dois sempre no comando. Você já falava para o seu pai, olha pai, um dia eu quero ser candidato, um dia eu quero seguir o exemplo do senhor. Você já falava isso e qual a opinião que Salomão tinha a respeito dessa sua aptidão? Nesse passado mais recente, muito adjacente ao falecimento dele, muito próximo à morte dele, a gente conversava muito sobre política e inclusive já existiu a possibilidade de eu ser vereador. Eu não me candidatei não pelo fato de meu pai ter falecido, já existia uma possibilidade estudada e projetada dentro de casa. Então a gente conversava muito naturalmente. Eu me lembro que quando eu fui candidato a presidente do Grêmio Estudantil, ele nem sabia, e foi a minha primeira aventura política, né? E eu cheguei para ele e disse, pai, sou candidato a presidente do Grêmio do colégio. Ele virou para mim, vai lá, boa sorte e tal. Então foi uma coisa assim muito natural, era mais... A gente, no meu período de vida todo, a gente pouco conversava sobre as minhas possibilidades individuais de ser candidato. Esse tipo de conversa, esse tipo de prosa, veio mais nesse passado recente. A gente projetar mesmo, pragmaticamente, as coisas. Você falou a questão de ter uma boa conduta, ser um político correto, ser um político honesto, mas hoje o país, pelo menos o que é divulgado na larga imprensa, na grande imprensa, são diversos membros do PT que são envolvidos em escândalos, em mensalão. Como é que hoje Lafaiete, que defende uma postura equilibrada, uma postura honesta da classe política, sabendo que existe aí supostas acusações de envolvimento de petistas em escândalos aí a nível nacional? Não, primeiro que a essência petista não é a da corrupção. Se você fala de pessoas dentro do partido, é outra história. É aquela coisa de que Cristo falou, né? Em todo canto tem joio e trigo. Em todo canto tem gente ruim, tem gente má. A gente vê no jornalismo, né, Peterson, tem jornalistas bons, tem jornalistas ruins, tem jornalistas éticos e antiéticos. No campo do direito tem advogados bons e advogados ruins, advogados éticos e advogados antiéticos. Em todas as searas. E nos partidos também da mesma forma. No PSDB, no Democrata, no PPS, tem gente ruim, tem gente boa, tem gente ética, tem gente antiética. Eu acho que hoje os melhores candidatos ainda são do Partido dos Trabalhadores. As pessoas, a mídia, a imprensa golpista do país, os partidos de direita, quiseram massacrar o PT, quiseram fazer com que o partido sangrasse para que ele fosse derrotado nas eleições de 2006. Isso não aconteceu porque nós tínhamos um apelo popular muito grande. Porque o presidente Lula tinha um apelo popular muito grande, exatamente pelo que ele já representava e pelo que ele tinha feito pela nossa nação. Então isso não foi de frente ao que as pessoas esperavam do Partido dos Trabalhadores. E mesmo assim, mesmo considerando que possivelmente no Partido dos Trabalhadores também tenham pessoas ruins, pessoas desonestas, nada disso ainda foi comprovado. Nós tivemos um julgamento do Supremo Tribunal Federal extremamente político. Um julgamento, até aquela questão daquela teoria formada por aquele penalista, que agora não me vê o nome, que agora me foge a memória um pouco, daqui a pouco acho que eu consigo retornar a memória do nome desse grande penalista. E aquela teoria que ele criou e que foi exatamente o argumento base do Ministério Público em relação ao caso do mensalão, o próprio doutrinador disse que a teoria não estava a teoria do domínio do fato. Agora chegou à memória, só falta o penalista, só falta o doutrinador.
a própria teoria do domínio do fato não estava sendo aplicada da forma correta, não estava sendo interpretada da maneira correta. E eles estavam se baseando exatamente no que esse penalista havia falado. Então, um julgamento, ao meu ver, com muitos vícios, com muitas falhas, nada foi comprovado. E outra coisa, no momento em que aconteceu o episódio do Mensalão, o que se tem, pela verdade, é que não havia mensalão, não havia compra de parlamentar, não havia compra de deputado, o que havia era caixa 2 para a campanha, tanto que o próprio Duda Mendonça confessou isso, enfim. Então, isso foi a imprensa, junto com os partidos de direita, engendraram muito a coisa. O que existia foi caixa 2 de campanha. E logo depois dessa descoberta, o Partido dos Trabalhadores criou uma comissão de ética para organizar isso, expulsou os filiados que deveriam ter sido expulsos, enfim, fez toda uma reforma na questão ética partidária que deveria ter sido feita. E como eu já disse, se existirem pessoas desonestas no meu partido, isso não me cabe. O que me cabe é interpretar a essência partidária desse partido, que foi criado por militantes da teologia da libertação, por estudantes de esquerda, pela classe operária. E isso é o que vale para mim. É a essência do meu partido, o estatuto partidário e o programa do meu partido. Isso é o que vale para mim. Essas outras vicissitudes, essas outras questões, pouco me importam. Lafayette, como é que você está avaliando o governo da presidente Dilma? Inclusive, eu que faço imprensa de rádio também, e a gente percebe um pouco, né, pelo menos da questão da ausência da presidente em relação à atenção ao povo do Nordeste, esse período de seca. Você acha que a presidente está falhando com o Nordeste? Está faltando um pouco mais de atenção? Ou é mais um jogo político para tentar prejudicar a imagem do PT? Eu acho que em todo caso, sempre falta atenção com o povo do Nordeste. Não estou dizendo que a presidenta Dilma tem falhado assim drasticamente, mas eu acho que o nosso povo do Nordeste sempre precisa de um pouco mais de atenção. Nós estamos observando aí casos como esse do Banco do Nordeste, que são fatos inadmissíveis. O Banco do Nordeste que nasceu, que sua gênese foi exatamente fundada numa questão social, de ser um banco que fosse importante do ponto de vista social. E agora, no período de seca, em que os nossos agricultores que tiveram empréstimos do Banco do Nordeste, não tem nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de respeito por parte do banco. Então isso para mim é algo inadmissível que a nossa sociedade tem que combater. As obras da transposição do São Francisco devem ser aceleradas independentemente de qualquer questão burocrática. É lógico que nós temos que respeitar essa questão de licitação, da moralidade da moralidade do poder público, uma coisa toda. As pessoas às vezes não entendem porque uma obra demora tanto no poder público, porque às vezes na sua casa, você para comprar um cimento, você para comprar um tijolo para ajeitar uma parede, um negócio tá quebrado, você manda a pessoa comprar, você mesmo vai na loja de material de construção, compra e está resolvido o problema. Mas é o seu dinheiro, é o dinheiro da sua casa. E no momento em que a gente mexe com dinheiro público, é o dinheiro de todo mundo. Então, no meio de um processo desse, pode haver qualquer vício de imoralidade, pode haver qualquer tipo de corrupção. Por isso que o processo, às vezes, é lento e moroso. Mas, nessa questão da transposição, eu acho que nós temos que acelerar ao máximo. O nosso povo não aguenta mais, nós estamos vendo a pior seca dos últimos 40 anos. São casos dramáticos que são contados dia a dia. Nossa economia, principalmente aqui no semiárido e no interior do Nordeste, está indo abaixo por conta da seca. Nós estamos vendo aí a questão do tomate. O tomate aumentou aí não sei quantos %, e isso é consequência do nosso processo de estiagem. Porque se não tem chuva, tem pouca produção, se tem pouca produção, o preço aumenta, porque o produto se torna mais raro. No momento que o produto se torna mais raro, a oferta diminui e o preço aumenta. Então, nós já estamos começando a sentir, inclusive, não só fatores sociais, que esses são vistos a olho nu, mas fatores econômicos. Eu acho sim que nós precisamos de um pouco de atenção da presidenta, embora ela tenha feito um trabalho extremamente elogiável no seu comando. Começou o governo muito bem, acabando com a questão do clientelismo e dos apadrinhamentos nos ministérios, não deu margem a qualquer tipo de comentário em relação à corrupção dentro do seu governo, mandou o ministro para a rua mesmo, demitiu gente.
Então, começou o governo muito bem, mas eu concordo com você, Conrado. Por conta de uma questão partidária, eu não vou olvidar isso. Acho que nós precisamos de um pouco mais de atenção. O nosso povo do Nordeste clama por um pouco mais de atenção. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. E só quem está aqui, que vê esse sol causticante que nós temos, que vê as nossas plantações perdendo, que vê a nossa água indo embora, só nós é que percebemos isso. E as pessoas que estão de longe acham que vai passar, como diz na música de Chico Buarque, que as coisas passam, melhoram, mais para frente, está chovendo, tal. Então, não ligam muito, mas só quem está aqui que vê. O primeiro partido que Lafayette se filiou foi o PT, né? Foi o primeiro e único. Até então. Mas você sofreu resistências para se filiar ao PT, né? Em relação ao presidente do partido, em Souza. O que é que se deve essa perseguição à época? Não, na verdade, foi sanado esse problema já? Na verdade, eu não sofri perseguições para me filiar. O atual presidente, inclusive, foi quem, inclusive, me convidou. Foi uma das pessoas que me convidou para se filiar ao partido. E outros companheiros que esses inicialmente foram quem realmente me convidaram, a exemplo do companheiro Antônio Por Deus, a exemplo do companheiro Dr. Titi, enfim, um leque de companheiros que inicialmente me chamaram. E alguns companheiros do Diretório Estadual, o companheiro Rodrigo Soares, o companheiro Anísio Maia, enfim, vários outros companheiros que me incentivaram aí para o Partido dos Trabalhadores. O que aconteceu, o imbróglio, o quiprocó que aconteceu durante a campanha foi porque o presidente do meu partido não me deu legenda para eu disputar a campanha. E aí depois, na justiça, mostrei que nós estávamos corretos, que ele havia desobedecido uma deliberação partidária nacional de se coligar com democratas. Ele acabou tendo um apoio disfarçado ao democrata, não se coligou juridicamente, não se coligou na chapa majoritária, mas um apoio disfarçado legítimo, subindo nos palanques do Democratas e se coligando a uma chapa proporcional que apoiava o candidato Lindolfo Pires, que é exatamente do Democratas. Existia uma deliberação da Nacional que proibia qualquer tipo de aliança com Democratas, PSDB e PPS. Essa aliança de fato aconteceu e, além do fato dele também ter se aliado ao Democratas, ele não me deu legenda, nem deu legenda ao companheiro Galego do Peixe, que também foi candidato a vereador. E nós fomos buscar os nossos direitos legítimos que estão na Constituição, de votar e ser votado. Nós fomos buscar esse direito e, graças a Deus, conseguimos, arrimados por uma ata da Executiva Estadual que anulou a Convenção Municipal e nos deu a nossa candidatura legítima e legal. Muito bem. Aqui, pelo menos aqui na cidade de Cajazeiras, o PT ele vive num conflito muito grande. Só acho que são diversas ideologias e acaba esquecendo a própria ideologia do partido. Lá em Souza, o partido do PT tá unificado ou também tem muita divergência, muita briga, muita confusão? Tá unido ou tá desunido o PT de Souza? Não, o partido tá unido. Existem as alas do partido, existem as facções, mas nós somos praticamente todas as alas, contra a ala do atual presidente, que é uma ala muito pequena dentro do partido. Mas o restante, essa ala que apoia o prefeito André Gadelha, que está de acordo com as políticas e com a nossa aliança com o PMDB e com o prefeito André Gadelha, essa ala está unida num bloco coeso e unificado, inclusive para o processo de eleição do diretório que vem no final do ano. Essa coisa do PT desunido e tal, de facções esfaceladas, realmente é uma coisa que me incomoda muito. A gente está vendo isso na questão estadual agora e eu não tenho visto com bons olhos. A gente viveu um período de crise muito grande, que foi exatamente naquela briga pela candidatura própria do prefeito Luciano Cartacho e a vontade do grupo de Luiz Couto de se aliar com Ricardo Coutinho e apoiar a então candidata Estela Isabel. E depois de uma luta dessa, depois de uma confusão dessa, de uma azáfama criada dentro do partido, nós, graças a Deus, conseguimos vencer, conseguimos emplacar a candidatura do prefeito Luciano Cartacho e depois novas brigas se sucedem, novas confusões, novos imbróglios. Isso é uma coisa que me incomoda. Eu tenho total respeito pelo prefeito Luciano Cartacho, uma admiração, uma estima muito grande por Rodrigo, por Anísio, por todos os companheiros da estadual do partido, mas eu não consigo conceber como pode acontecer no meu partido tanta briga. E às vezes brigas eu não conheço assim a fundo, minuciosamente, mas para quem está de longe, brigas um tanto desnecessárias. Vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouquinho voltamos nesse bate-papo com Lafayette Gadelha no programa Interview dessa segunda-feira.
Uma internet rápida faz toda a diferença. Descubra o que há de melhor em qualidade. Atualnet, provedor de internet banda larga de verdade. Planos a partir de R$ 29,00. Internet limitada para você. E o melhor, 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Venha para a Atualnet. Ligue 0800 724 4338 ou 3531 4338. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Atenção! Se prepare para a chuva de ofertas do Lojão Rio do Peixe. É a chuva de preços baixos em móveis, eletros, colchões e celulares. Escuta aí! Cama Box Casal Superbox, 1,38 m de largura, 12 de R$ 29,90. Armário para cozinha Vega, 12 de R$ 19,90. Kit de antena parabólica mais receptor Century, 12 de R$ 29,90. Corra agora pro Lojão Rio do Peixe que essa chuva passa logo logo. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar seus sonhos. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Campeonato Paraibano é na TV Diário do Sertão. Oferecimento: Transportes Marajó. Fazemos acontecer. Lojão Rio do Peixe. Móveis e eletrodomésticos. Central Lab. Laboratório Clínico. RM Autos Multimarcas. Os jogos do Atlético de Cajazeiras e do Souza Esporte Clube estão aqui. TV Diário do Sertão, a nossa TV online. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Muito bem, de volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Hoje conversando com o vereador do PT, jovem de 22 anos, a completar no próximo sábado, Lafayette Gadelha. Lafayette, projetos. Quais os projetos já são defendidos por Lafayette na Câmara Municipal de Souza? Vê bem, como projeto de lei, eu te falava aqui em off, a minha produção legislativa própria ela é muito escassa, porque parlamentar mirim não pode legislar, nem ter uma legislação, nem ter uma produção legislativa própria em relação a qualquer iniciativa que aumente a despesa do erário ou diminua a receita do município. Então a gente fica muito engessado no que se tange a projetos de lei. Nós, logicamente, temos um trabalho legislativo de acompanhar matérias de iniciativa do Executivo e as outras matérias que permeiam a Câmara Municipal. Mas em relação aos meus projetos de lei, em relação aos meus projetos de lei, mesmo com essa produção um tanto escassa, um tanto estreita, eu já apresentei inclusive já foi aprovado na Câmara, só está faltando o prefeito sancionar, que é a oficialização do Festival do Coco, para que a gente proíba ao prefeito e aos futuros gestores a mudança de certas variações no evento, como nome, data, forma de execução, enfim. Então, um projeto de lei que torna
sentido de tornar aquilo um elefante branco, de vez em quando uma apresentação, de vez em quando um evento, sem a periodicidade, sem a frequência que lá acontecem exposições e apresentações, e que o nosso artista local é valorizado com pagamento de cachês, isso nunca havia. A democratização da cultura, que é algo que é formidável, porque lá não se paga nada para entrar, não existe seleção de ninguém para poder entrar no Centro Cultural Banco do Nordeste e se alimentar da cultura que ali tem, da biblioteca, das 2 bibliotecas de acervo físico e digital, do teatro, dos cursos, das exposições, enfim, tudo lá é de graça. Então nós vemos uma frequência muito grande de pessoas das classes C, D e E, isso é muito bonito, e de crianças e jovens. A gente vê as pessoas interessadas em ir ao centro, 90% da frequência do Centro Cultural são de jovens, crianças e das classes mais humildes, das classes menos abastadas. Outra coisa interessante é que nesses 5 anos do Centro Cultural Banco do Nordeste, mais de 1 milhão de pessoas visitaram o centro. Então, é uma coqueluche que nós temos na nossa cidade e nós não podemos perder isso. O que depender da minha voz, da minha tribuna, da força política que eu possa vir a ter, nós vamos entrar nessa luta junto com o movimento cultural para que nós não percamos esse patrimônio cultural que nós temos na nossa cidade. E se eu fosse falar do meu mandato inteiro, do temário do meu mandato inteiro, de todas as lutas que nós temos empunhado, a gente duraria aqui o programa todo. Então, quem quiser, inclusive, conhecer meu mandato, nas minhas páginas, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, eu falo muito, dia a dia, da questão do concurso público, do fim do clientelismo, é uma coisa que eu tenho defendido muito. Enfim, então, se eu for me alastecer aqui, a gente toma o programa todo, o restante do programa todo. Você, por ser jovem, muitos jovens me procuram para discutir projetos, para pedir... Esses dias, inclusive, chegou o pessoal da Associação do Karatê, o pessoal da Associação da Capoeira, muita gente do movimento cultural, que eu sou muito ligado, e inclusive existe a possibilidade de a gente criar um galpão. É um galpão que tem lá em Souza, que é um galpão que está inutilizado. E todo mundo pede para se apropriar desse galpão. Muitas associações, associações de músicos, associações de capoeira, como eu já disse, de artes marciais, já me procuraram, já procuraram o prefeito. E eu tive agora uma ideia, inclusive vou apresentar para o prefeito, vou apresentar para essas outras associações, de que esse galpão seja para todos. Seja um galpão cultural, gerido pela Fundação de Cultura da nossa cidade, em parceria com segmentos do movimento cultural e alguns desportistas, principalmente, notadamente dessa área de artes marciais, que não deixa de ser cultura também, que esse galpão seja administrado por eles e que seja para todo mundo. E lá sejam fixados os horários. De manhã vai o pessoal das artes marciais, de tarde vai o pessoal da música, de noite vai o pessoal da dança, enfim. E ser um galpão para todos. Então, essa demanda tem sido muito grande. Agora mesmo nós vamos entrar também numa luta, eu tenho que falar sobre isso, junto com o vereador Diógenes Ferreira e com os outros companheiros da bancada, mas capitaneado pelo nosso gabinete e pelo gabinete do vereador Diógenes Ferreira, uma luta pela efetivação do direito dos estudantes à meia entrada estudantil, que é um direito sagrado e legal dos estudantes que vem sendo descumprido, não só em Souza, mas na Paraíba inteira. Isso é verdade. E isso nós vamos já pedir uma audiência pública, amanhã será um requerimento meu, junto com o vereador Diógenes, de solicitarmos uma audiência pública para o dia 16/5, terça-feira, no sentido de discutir isso, junto com o Ministério Público, junto com o PROCON Municipal, PROCON Estadual, as associações estudantis, grêmios estudantis, diretórios acadêmicos, diretórios centrais de estudantes, enfim, essa turma toda para que a gente possa fazer valer o direito da estudantada. Olha, mandar um abraço ao nosso amigo Chagas Pereira, cajazeirense, está residindo há mais de 20 anos em Osasco, São Paulo, que está aproveitando mandando um abraço aí para os seus tios, o poeta João Abel e Sabino Abel, e também as suas irmãs lá em Bom Jesus, a Janaína e também a Janaílza, e parabenizando Lafayette Gadelha pela entrevista, como também nosso amigo Beto Silva, que está conectado com a gente, mandando um abraço aí para o vereador Lafayette Gadelha. Abraço a todos esses ouvintes e especialmente para Beto, que é nosso companheiro lá de Souza da TV Paraíba, que é sempre presente no setor da comunicação também.
2014, dizem que logo quando se finaliza uma eleição municipal, já começa já os preparativos para as eleições estaduais. Como é que está se comportando lá o governo em relação à disputa estadual para 2014? O nome de veneziano é firme e forte lá em Souza também? É defendido por você? Ou você acha que teria um outro nome que poderia também ser discutido junto com a ala do governo, no caso a nível estadual de oposição, para as eleições de 2014? Olha, Conrado, eu confesso a você, como você já adiantou, eu não gosto muito de falar de uma eleição assim da futura eleição assim que a passada terminou. Eu acho que a gente tem que vencer 2013 no sentido do trabalho, no sentido dos nossos esforços por políticas públicas melhores para a nossa população. Eu acho que o temário de 2013 é esse. Inclusive, eu sou a favor da coincidência das eleições por conta disso, da gente votar tudo de uma vez só. Prefeito, vereador, deputado, presidente, senador, a gente votar tudo de uma vez só, porque esses pleitos eleitorais alternados prejudicam demais a população, e não só a população, como também a classe política, porque a gente fica sem poder trabalhar. A gente terminou a eleição, o prefeito começou a trabalhar, no final do ano já vem especulação, rompeu o ano 2014, a máquina pública já para de trabalhar porque tem que se focar. A gente sabe que isso acontece, não adianta hipocrisia, e até isso é uma questão natural, a gente é chamado, a gente é magnetizado a isso. Então eu sou completamente a favor dessa PEC que, antigamente foi apresentado pelo ex-deputado Flávio Dino, que tinha sido juiz também e milita no campo da política maranhense. Sou completamente a favor dessa coincidência das eleições. Mas, como eu já disse, eu não gosto muito de comentar sobre esses temas, de quem vai ser o candidato, de quem é o nosso candidato. Mas a preço de hoje, já há uma convergência? Para não ser mal educado em relação à sua pergunta, eu acho que é o seguinte, dando pinceladas muito rápidas sobre o assunto, eu acho que se as oposições querem vencer, elas têm que se unir dentro do primeiro turno ou no segundo turno. Não há a necessidade, talvez estratégica, de a oposição toda se unir no primeiro turno. Às vezes os partidos podem... Nós temos um bloco, que é o bloco do PT, PP e PSC, um bloco muito coeso, muito forte, que se iniciou exatamente na campanha do prefeito Luciano Cartacho. Dentro desse bloco nós temos um prefeito de capital, nós temos um ministro, que é o ministro Aguinaldo Ribeiro, nós temos um deputado federal, que é o deputado federal Leonardo Gadelha, enfim, temos um exército muito forte para disputar as eleições de 2014. Eu falo por esse bloco, que é o bloco que é comandado pelo Partido dos Trabalhadores, pelo Partido Progressista e pelo Partido Social Cristão. Veneziano seria um bom nome? Não resta dúvida que Veneziano é um bom nome, foi prefeito... Ou você acha que Maranhão ainda deveria... Não, Maranhão eu não cogito. Por quê? Maranhão é incogitável. Maranhão já governou 10 anos a Paraíba, já deu o que tinha que dar. Na minha opinião, se tiver que escolher... Se tiver que escolher um candidato, se eu tiver que escolher um candidato, se eu tiver que votar em alguém, para governador em Maranhão não dá mais, a Paraíba não aguenta. Assim, acho que ele teve seus méritos, foi importante, principalmente na questão de recursos hídricos, fez um bom trabalho, principalmente no primeiro e segunda metade do segundo, na primeira metade do segundo governo. Nesse último governo já não foi o que nós esperávamos, mas acho que na política às vezes a gente tem que saber o tempo de parar também, sabe? Então eu acho que o tempo na política de Maranhão agora deve ficar mais em bastidores, na questão, no partido dele, enfim, mas eu acho que a gente tem que vir com um nome novo, um nome de vanguarda, um nome... A gente vê que a população brasileira está querendo renovar muito. Essa onda de renovar é muito grande. Isso é um período de renovação na política. Nós tivemos em São Paulo um negócio muito interessante. O Haddad, que era um dos últimos na pesquisa, cresceu, terminou sendo prefeito de São Paulo e derrotando medalhões como Russomano e José Serra, e um cara que nunca tinha sido candidato. Nós vimos em João Pessoa, Luciano Cartacho, que nunca tinha exercido um cargo executivo, e contra medalhões como Cícero Lucena, José Maranhão e Estela Isabel, que era a representação de Ricardo Coutinho, e Luciano Cartacho ganhou exatamente por conta dessa coisa da renovação. Então as pessoas estão querendo, em cidades pequenas, nós vimos aqui em Pocinhos, perto de Campina Grande, o Chaves lá, que eu me esqueci, agora me falha o nome, sei que o sobrenome dele é Chaves, venceu uma oligarquia de muito tempo.
Nós vimos isso também em Cabedelo. Luceninha também venceu as eleições lá com um apelo popular muito forte. Então as pessoas, lá em Souza mesmo, nós derrotamos uma trupe que tinha governo do estado, os principais empresários da cidade, a máquina da prefeitura e todas as alas políticas da cidade que você imagina fortes, estavam ao lado do então candidato Lindolfo Pires, e com todo esse rolo compressor que nós vimos, inclusive com Polícia Federal metida lá em Souza, vendo os absurdos que foram cometidos nas eleições, o prefeito André Gadelha sozinho, só com o apelo popular e a força do nosso povo, venceu as eleições. Então as pessoas estão querendo renovação, estão querendo mudança. Essa política tradicional, antiga, conservadora, digamos assim, acomodações políticas, apadrinhamentos, clientelismo, enfim, toda essa... Mas você acha que isso não faz parte da sobrevivência da própria política? Todo político, para sobreviver, ele precisa disso? Isso está mudando muito. Cada vez mais as pessoas estão participando mais da política. A participação popular na política tem existido. As pessoas estão tomando consciência. Não é mais, a gente não está mais naquela época em que as pessoas aceitam o encabrestamento, aceitam o cabresto de uma forma natural. As pessoas estão querendo vencer isso. E isso é fruto de uma revolução econômica. O nosso país ascendeu economicamente. As pessoas não estão dependendo mais do político para comer, para se alimentar, enfim. É lógico que ainda existe muito isso, do povo, de gente que é viciada em emprego público, que é viciada nas benesses do poder. Ele procurou muito pedindo isso? Emprego, pedindo para pagar um papel de energia, um papel de água. Não, mas essa questão, eu nem me incomodo tanto com isso. O que eu vejo mais é que se nós não nos encorajarmos para que mude isso, é ruim muito mais para a população. Nosso povo precisa se capacitar. O emprego que o cidadão consegue na prefeitura, com aquele prefeito que ele votou, que ele ajudou, que ele foi para o comício, que ele batalhou, esse emprego é só de 4 anos. Se o prefeito fizer uma boa administração, for reeleito de 8, com muita boa vontade do povo. Então, ele só vai ter 8 anos garantidos ali na prefeitura. Não é muito melhor ele parar, estudar, pensar, se capacitar, ir para cursos de capacitação, procurar estudar, se informar e aí conseguir uma estabilidade financeira, ou com empreendedorismo, ou com concurso público, enfim. Mas a capacitação dá espaço para que você faça isso. O nosso povo, nós só vamos conseguir um pleno emprego no país. Nós só temos hoje, se não me engano, 4 a 5% de desempregados. Mas ainda é muita gente. Nós só vamos conseguir pleno emprego no país em pessoas com valorização profissional quando nós tivermos gente capacitada. Eu digo hoje que a principal, pelo menos no meu olhar empírico, e aqui no sertão e aqui no interior do Nordeste, a grande causa do desemprego é a falta de qualificação dos nossos profissionais. As pessoas não se capacitam. Não se capacitam exatamente pelos os vícios que os políticos querem. As pessoas querem fazer com que o povo do sertão, o nosso povo, a nossa gente... Fique escravo. Exatamente, é isso. Entendeu? E não, o político que é decente, ele não quer isso, não. O político que é decente, ele quer que o povo se capacite, que o povo estude, que o povo arrume um emprego, que o povo não dependa dele, não dependa da prefeitura, não dependa do governo. O político decente quer isso, e fala isso de forma aberta. Eu sou contra o clientelismo, sou contra o apadrinhamento, sou a favor do concurso público. Nosso prefeito vai fazer concurso público em junho. A prefeita Denise, com o meu aplauso, os meus parabéns, também já anunciou o concurso público. E essa é uma toada que tem que ser por todos. Na nossa sociedade não vai ascender, não vai crescer, se nós continuarmos nessa mesma coisa. Votou, tem um emprego. Foi para o meu comício, vai ter seu espaço no governo. Isso tem que acabar, senão nós não vamos crescer, nós vamos continuar nesse mesmo encabrestamento. A diferença para o início do século passado vai ser muito pouco, muito rasa. Quem corrompe quem? Deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidinho. Quem corrompe quem? É o povo que corrompe o político ou o político que corrompe o povo? É o político que corrompe o povo. É o político que corrompe o povo. Isso não é culpa do povo, não. Quem vier dizendo isso... É lógico que tem gente ruim, tem gente que é antiética, tem gente que é desonesta em todo canto. Eu não digo que só porque o camarada é pobre, ele é bom, não. Tem gente que é pobre e que é ruim.
Agora tem muita gente rica que também é muito ruim, a nossa elite. E o pobre, ele tem mais desculpa, não é desculpa para ser ruim, mas assim, o pobre, ele tem muito mais agruras do que a nossa elite, tem muito mais sofrimento, tem muito mais infortúnio. E no mais das vezes é muito mais fiel, é um povo muito mais austero, é um povo muito mais pagador, cumpridor de suas obrigações do que os mais ricos, do que aqueles mais abastados. Mas isso do clientelismo, do vício circular que move a nossa sociedade, principalmente aqui no sertão, de benefícios ilegais que no mais das vezes passam despercebidos. Mas só a gente vê muito isso, de gente rica que invade terreno público, de gente abastada que invade terreno público. E essas coisas ficam assim mesmo, e muita gente precisando de teto para morar, muita gente precisando de casa para viver, e grandes empresários para fazer casa de show, invade terreno público, para fazer uma grande moradia, uma grande mansão. São fatos como esses, sabe, que não dá mais para aceitar. E não é, a culpa é do povo, a culpa é do político, minto. A culpa não é da população, principalmente do povo mais pobre. A culpa é do político e de uma parte de uma elite que quer continuar com essa mesma mamata, que quer continuar com esses mesmos benefícios, que quer continuar... E o próprio sistema favorece, né, esse tipo de coisa. Exatamente, porque se a coisa já está andando, por que não continuar andando, né? Se todo mundo foi eleito desse jeito, aí o político se conforta, quando ele assume um cargo e não faz nada pelo povo, ele se conforta que na eleição ele vai comprar o voto de todo mundo e vai se reeleger novamente, mas as coisas estão mudando. Lê do engano do político tradicional hoje, que pensa que comprando o voto de todo mundo, do político empresário, que eu chamo, é a nova linhagem de políticos, né? É o político que tem dinheiro, é o político bom, é o político que vai em frente. Só ganha campanha quem tem dinheiro. Quem tem discurso não vale nada. Então, a gente tem que acabar com essa coisa. Não dá, e eu vou empunhar, mesmo que o povo diga que eu sou besta, que eu sou utópico, que isso é besteira, que isso é conversa, nunca vai acabar isso, mas eu vou estar aqui, conversando, debatendo, brigando. E mesmo, olha, um dos meus primeiros pronunciamentos na Câmara e na imprensa, logo depois que eu entrei no meu mandato, foi pedindo um concurso público. E muita gente que votou no prefeito André Gadelha, contratados, prestadores, ficaram chateados comigo e vieram conversar. E disseram, mas rapaz, você está a favor do concurso, a gente vai perder o emprego e tal, porque a gente... Enfim. E aí eu disse, olha, eu não estou na política para dizer o que é simpático, nem para fazer o que é simpático. Eu estou para fazer o que é certo. Por mais que isso tenha uma visão impopular, antipática, enfim. Mas isso é o melhor para todo mundo. Isso é o melhor para a sociedade, é o melhor para vocês. Porque a pessoa que está engendrada naquilo, que está viciada naquilo, vai poder se desviciar e vai tomar rumo na vida, sabe? Não vai ficar só dependendo de política. Muito bem, Lafayette, infelizmente nosso tempo acabou. Somos escravos do tempo, infelizmente. Mas ainda dá tempo ainda para fazer algumas perguntas e fazer também o nosso jogo rápido. Além de toda essa aptidão e essa filosofia política, essa ideologia política, Lafayette também nas horas vagas toca um violão, canta também na roda de amigos. É o violão que você toca, né? Como dizia Tom Zé, você toca a música é a mais avançada produção humana. Então, eu tenho duas linhagens, sabe? Eu sou Gadelha, e aí vem a minha característica política, o meu caráter político. E eu digo muito que eu sou por Deus também, porque a família da minha mãe, ela é por Deus, dos por Deus, né? Eu não tenho no meu nome o por Deus, mas eu sou geneticamente por Deus, da gema. E os por Deus são muito afinados, me perdoe o trocadilho, mas são muito afinados com a música, com as artes, enfim. Eu arranho um violãozinho, canto desafinado, mas já dizia João Gilberto, Tom Jobim, que os desafinados, é no peito dos desafinados que também bate um coração. Eu ainda arrisco cantar um pouquinho. E eu vivo, minha irmã diz que eu vivo numa eterna trilha sonora. Eu vivo cantarolando ou então escutando música no carro, às vezes até mesmo. Lá na Câmara eu chego e antes das sessões, o pessoal fica com raiva de mim porque às vezes eu aumento um pouquinho o volume para escutar a música e boto uma boa música para escutar antes das sessões. Enfim, eu sou apaixonado por música. Toda hora eu fico escutando. Qual o estilo de música?
Eu gosto de qualquer música boa. Ultimamente as pessoas têm... e isso é americano, isso é uma arma, isso é um instrumento americano que está existindo de tentar acabar com a música popular brasileira, a mais autêntica música popular brasileira. Ultimamente eu tenho citado muito samba, mas aquele samba de raiz mesmo, samba canção, samba... como é que chama, rapaz? Agora me falhou o nome. Mas um samba mais autêntico mesmo. Cartola, Nelson Cavaquinho, Pixinguinha, o próprio Vinícius de Moraes, que é da Bossa Nova, mas também canta samba. Alguns sambas do próprio Chico Buarque de Holanda, enfim. Ultimamente, é por fase, sabe? De vez em quando eu gosto de uma música um pouco mais alternativa. Tem tempo que eu estou viciado no nosso mais autêntico forró pé de serra, enfim. É muito de fases. Eu não gosto muito de gente que diz que é eclético. Eu gosto de estilos bem definidos e de cantores bem definidos. Tem coisa que eu não gosto. Se botar e dizer, você gosta de tal... O que você não gosta, por exemplo? Ou de quem você não gosta, por exemplo? Eu não gosto, por exemplo, dos forrós de plástico que existem hoje em dia. Eu não gosto da música norte-americana mais nova, essas coisas do Justin Bieber, qual é essas outras que tem? Eu nem sei direito. Mas enfim, eu nem... por exemplo, essas coisas eu não gosto. Eu não gosto de alguns rockers nacionais que são pseudos rock nacionais, enfim. Mas eu prefiro falar mais do que eu gosto. Você gosta de? Eu gosto de muita coisa, como eu vinha dizendo. Eu sou muito de fase. De cantores? Quem é aquele assim predileto? Naquilo ali eu tenho que estar sempre escutando, bota ali um CD, bota um MP3. Não tem predileto. No campo internacional, com certeza, é os Beatles. Não tenha dúvida. Inclusive, ano passado eu fui pro show do Paul McCartney, foi uma anestesia completa, foi um negócio magnífico. E aqui no Brasil, muita gente. Desde, como eu já disse, para mim o maior compositor do Brasil é Chico Buarque de Holanda, sem dúvida. Eu me iniciei na música, gostar dessa música popular brasileira autêntica, com a Bossa Nova, com Vinícius de Moraes, Toquinho, Tom Jobim, aquela turma. João Gilberto, embora eu não goste muito dele, acho ele meio chato, meio simpático. Mas, aí depois entrei mais... Adoro Belchior, por mais que ele tenha sumido, mas eu gosto muito de Belchior. E agora eu estou apaixonado por samba. Não sei o que foi que me deu, mas eu tenho escutado muito samba. E não é esse samba pagode. Por exemplo, esse samba pagode também pode jogar no lixo. Mas agora... alguém inspira Lafayette Gadeira nessas canções, nesse samba da Bossa Nova? Existe uma fonte inspiradora? Ou uma musa inspiradora? Sim! Não, meu coração já está muito bem preenchido. Eu tenho uma namorada já de 5 anos. Vai fazer 5 anos de namoro agora. É lá de Souza, inclusive. Talvez esteja até estando, estava falando com ela até agora no telefone. Muito bem. Qual a maior lembrança que você tem de Salomão Gadelha? Poxa, a maior lembrança... Um dia que a gente estava jantando num hotel, num restaurante, João Pessoa, e ele, cá para nós, já tinha tomado uns uísques. E aí ele virou para mim, Peterson, e disse, meu filho, não faça nada que não seja com intenção boa. Nunca faça alguma coisa engendrando, pensando no mal de alguém, urdindo, maquinando. Sempre pense que está fazendo a coisa boa, está fazendo alguma coisa de bom. Por mais que você não goste de alguém e tal, mas nunca faça nada querendo o mal daquela pessoa. Essa foi uma coisa que ficou na minha memória pro resto da vida. Isso faz tempo já, foi logo depois que minha mãe faleceu. Não são nem as memórias mais recentes. Mas esse dia para mim foi... Essa frase que ele disse, eu tenho procurado seguir à risca isso aí que ele falou. E a maior lembrança que você tem de sua mãe, Aline? Uma lembrança que eu tenho de minha mãe era ela em Souza. Eu me lembro, talvez seja essa. Logo depois que minha mãe assumiu a secretaria, os problemas mais horríveis que uma cidade do sertão, do interior do Nordeste pode ter. E naquela época existia muito mais, imagina. Hoje nós temos problema e há 10 anos atrás, o que é que nós não tínhamos de dificuldade para esse povo que passa fome, sede, falta casa para esse povo morar, enfim. E minha mãe chegou aos prantos em casa. Chegou, isso foi muito importante. Um gesto, às vezes, é muito mais importante que palavras. E minha mãe chegou
Ela não falou nada, ela só fazia chorar, lamentando, depois de uma maratona um dia, percorrendo os postos de saúde, peregrinando pela cidade inteira. Ela chegou em casa e as lágrimas verteram assim, chorava feito uma criança, de tanto espírito público que ela tinha. Então, isso marcou a minha formação política e moral de uma forma muito impressionante, até hoje. Eu me lembro desse fato, desse dia. A pergunta é um pouco, até me permita se eu irei ser indiscreto, mas você perdeu a sua mãe de uma forma muito trágica. Com 4 anos depois, perdeu também seu pai de uma forma muito trágica. Essa forma dos seus pais, suas referências, serem extraídos de sua vida, não deixou-se um pouco revoltado, descrente com a vida ou com Deus? Não. Não. Disso não. Eu tenho muito síndrome de pânico, às vezes. Às vezes eu tenho, por exemplo, umas coisas que eu fiquei, depois que meu pai faleceu, uma fobia de avião terrível. E meu pai morreu de carro. É engraçado. E eu adoro estrada. Continuo adorando. Agora, é coisa estranha. Também, quando outra pessoa viaja, eu fico muito preocupado. A pessoa não liga, o telefone está desligado, eu já fico achando... Essa coisa da falta de contato, acho que foi por causa disso, porque eu tentava ligar para meu pai e dava desligado, né? E ele já tinha acontecido o acidente. E essa coisa da falta de contato com as pessoas é uma coisa que me traz um pânico danado. Eu angariei isso. Fé na vida, fé em Deus, não me parou não, porque... Sabe por que eu não virei cético? Porque eu fui para a internet e eu, com minha irmã, num momento de dor que a gente estava sofrendo, daqueles dias mais agudos de sofrimento, aí eu fui para a internet e fui pesquisar numa dessas redes sociais, ou foi no Google, enfim, e pesquisei órfãos. E vi inúmeras pessoas que tinham perdido pai e mãe com 5 anos de idade, com 2 anos de idade. Eu tenho um exemplo dentro de casa, meu avô perdeu pai e mãe num espaço de 6 meses, aos 13 anos de idade, e foi o homem que foi, empreendedor, político, fez dos filhos o que são hoje. Enfim, então, essas coisas são causos da vida. Para algumas religiões, é uma vontade divina. Para outras, e aí, mais notadamente, a religião espírita, que tem muito a ver com a vida passada. Você acredita nisso? Vida após a morte? Não, vida após a morte eu acredito. Eu acredito que existe. Eu não sei como vai ser. Nem me arrisco a dizer. Eu só acho uma coisa, que as pessoas de boa fé e de boa índole, elas irão para um lugar bom. Eu não acredito muito. Essa coisa de inferno parece meio fantasiosa e tal. Não sei se eu acredito muito nisso, sabe? Mas eu acho que as pessoas de boa índole, de bom coração, elas terminam tendo uma recompensa. Eu acho que a gente está aqui na Terra para fazer o bem, sabe? Independentemente dessas formalidades, essa coisa de religião e tal, às vezes me incomoda um pouco, essas formalidades, entendeu? Ah, não, você tem que ir à missa regularmente, você tem que ir à igreja regularmente. É importante congregar, é importante para as pessoas que gostam, para as pessoas que querem, para as pessoas que se sentem à vontade. Mas o primordial da vida e do ser humano é você ser de boa índole, você ter um bom caráter, é você fazer as coisas do jeito certo. Por mais que você de vez em quando peque, tenha um deslize, mas você se arrepende, vê que errou, matuta, tem um discernimento daquilo. Mas enfim, é isso que eu acho. Eu sou um cristão, não tenho religião definida. Já frequentei muitos cultos evangélicos, já frequentei igrejas católicas, enfim. Mas não tenho uma religião definida. O que eu sou mesmo é cristão. Um sonho, Lafayette? Um sonho sem titubear mesmo? Sim. Ser prefeito de Souza. Ser prefeito de Souza? Se tivesse o poder de fazer algo, de mudar algo, o que você mudaria? Mudaria esse pensamento da sociedade. Mudaria essa forma de se fazer política que se faz aqui no sertão. Mudaria isso, sabe? Tentaria fazer com que as pessoas entendessem que a nossa real missão não é o apadrinhamento político, não é o clientelismo político, é fazer com que a sociedade avance nas suas políticas públicas, na sua realidade social. André Gadelha.
um grande sousense, um grande político e um grande prefeito de Souza. Talvez vá ser o maior prefeito que essa cidade já viu. Fábio Taironi. Um prefeito que deixou a desejar. Governador Ricardo Coutinho. Um político muito importante. Tenho em Ricardo tenho nele um exemplo da minha formação política, da sua história, mas acho que em algumas coisas do seu governo ele vem se perdendo. Cássio Cunha Lima. Um péssimo governador. Vital do Rego Filho. Um senador operoso. Veneziano. Um bom prefeito no seu primeiro mandato. Se não fosse político, se não fosse advogado, seria o quê? Jornalista? Cantor? Talvez. Jornalista ou cantor? Talvez. Se o povo gostasse de minha voz, talvez fosse melhor ser cantor. Lafayette, muito obrigado. Foi um prazer imenso conversar com você. O espaço fica aí sempre aberto para algo mais que você queira acrescentar ou então voltar em outras oportunidades para a gente conversar um pouco mais aqui no programa Interview. Mas para finalizar, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Se você tivesse a oportunidade de falar algo para o seu pai e a sua mãe, o que você falaria? Poxa, isso aí é... Eu não falaria que amava eles, porque eu dizia isso praticamente todo dia, eu dizia isso muito. Pro meu pai, não muito, eu sentia meio vergonha de dizer que amava meu pai, mas eu ainda dizia. Por que sentia vergonha? Sei lá, né? Ele era homem, eu era homem, mas isso é besteira, né? Hoje eu diria. Hoje eu sinto falta de dizer isso com mais... Não, eu sentia que... Eu dizia que hoje eu sou um vitorioso, hoje eu venci, sabe? Era isso que nessas circunstâncias atuais eu diria isso para eles, que graças a Deus eu venci, que tá tudo bem, tá tudo bacana, minhas irmãs estão bem, a gente conseguiu melhorar muito, eu estou realizando meus sonhos, minha irmã está realizando os delas, as minhas outras duas também, enfim, então o que eu diria para ele foi que a gente venceu. Eu dizia muito, Conrado, que no nosso primeiro ano de luto, a nossa missão era sobreviver. Depois passado esse luto, a gente aí tinha a possibilidade de ter algumas vitórias, de ter alguns triunfos. E o que eu digo aos meus pais, de onde eles estiverem, é que a gente conseguiu vencer. Próximo sábado agora, 22 anos, já é isso? 22 anos. Muito bem. Vai ter festa? Vamos ver, né? Vai. A gente organiza. Muito bem. Lafayette, sucesso para você, meu filho. Boa sorte. Valeu, obrigado, Conrado. Obrigado. Eu que agradeço a todos os internautas do Diário, a Petson. Deu no coração e paz para todo mundo. Rapaz, acho que vou pedir, vou me atrever. Qual a música hoje que embala a vida de Lafayette? Mas canta, tem como cantar? Vou pedir pra você cantar a música aí. Rapaz... Vamos ver se a gente vai aprovar a voz. Nessa coisa de samba, tem uma que eu gosto muito, se puder, inclusive, aí, eu só estou me esquecendo como é que começa ela. Chama O Homem Falou, de Gonzaguinha, e que interpretado por Maria Rita é muito mais bonito. Começa: pode chegar que a festa vai começar agora. É pra chegar quem quiser, deixa a tristeza pra lá e traga o seu coração, sua presença de irmão. Nós precisamos de você nesse cordão. Pode chegar que a festa vai começar agora. É pra chegar quem quiser, deixa a tristeza pra lá e traga o seu coração, sua presença de irmão. Nós precisamos de você nesse cordão. Nós precisamos de você nesse cordão. Obrigado, querido. Sucesso. Valeu. Obrigado. E nós precisamos de você também nesse cordão, que é o programa Interview, nessa larga audiência. Temos um encontro marcado amanhã às 6 horas, às 18 horas, com mais um Interview aqui na TV Diário do Sertão. Lembrando que segunda-feira tem novidade. Nosso amigo Júnior Soares inicia aqui o programa Sertão Alerta. Então você não pode perder. Na próxima segunda-feira, de 5 horas da tarde, Sertão em Alerta com nosso amigo Júnior Soares. Todos vocês, nosso muito boa noite, muito obrigado e até amanhã.